Glória para o Senhor, aplauda mais uma vez. Amém? Vamos saber a palavra do Senhor em Jeremias 18:1. Profeta Jeremias. Jeremias 18:1. Aqui se trata do pote de barro. Amém? Creio que o Senhor vai falar nesta noite. O Senhor Deus me disse. Aqui é Deus falando para Jeremias. Desça até a casa onde fazem pote de barro, e lá lhe darei minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre uma roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Até aqui, amém? Vamos fechar nossos olhos agora e orar ao Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, mais uma vez estou aqui, Senhor, para transmitir, Senhor, a tua mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, que venha ser o vaso usado nesta noite, Senhor. Te peço, Senhor, porque sabemos que aqui existem muitas almas, Senhor, que precisam, Senhor, também ser cheias da tua presença. Em nome de Jesus, te pedimos, hoje e sempre. Amém. Então, aqui diz para Jeremias ir lá na casa do oleiro para ver como que faz um vaso de barro. Vou falar para você como que faz um vaso. O que é vaso? O vaso é um recipiente que serve para guardar alguma coisa. Então Deus mandou Jeremias ir lá e ver como que fazia. Daí o oleiro, ele ficou prestando atenção. O oleiro pegava o barro, que já estava sem sujeira, estava preparado para fazer o barro, e colocava sobre uma roda, ia mexendo, amassando, e até que aquilo lá virava um vaso. E quando não saía conforme ele queria, ele ia lá, amassava novamente o barro e fazia daquela mesma massa um novo barro. E quando se trata de vaso, na Bíblia, está falando de nós. Nós fomos criados na descendência de Abraão. E é por isso que nós somos feitos de barro. Lá na época de Adão, quando Deus criou Adão e Eva, ele já criou do barro. Então, se tratando de vaso, o Senhor quer nos encher nesta noite. E você veio aqui no lugar certo para que Deus te encha. Existem cerca de 200 tipos de barro que são bons para fazer vaso. Então, você na condição de vaso, você vem aqui na casa de Deus, aqui é a olaria do Senhor. O Senhor traz você até aqui para fazer um tratamento. Se você se encontra triste, amargurado, o Senhor vem aqui e trata de você e faz uma mudança na tua vida. Amém? Amém. O próprio Davi se sentia como um vaso quebrado. Isso está escrito lá no Salmo 31:12. Em Atos 15, o próprio Paulo foi chamado por Deus de vaso escolhido. Por que Paulo foi chamado? Para ele, onde ele passasse, ele anunciava a palavra do Senhor. Onde ele conseguiu chegar, ele falou que Jesus salva, que Jesus é o caminho. Em 2 Coríntios, porém, nós temos esse tesouro espiritual. Somos como pote de barro. Então, nós temos esse tesouro dentro de nós a partir da hora que nós erguemos as nossas mãos na igreja e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Porque Jesus que é a mudança na nossa vida. Quando a gente veio de lá do mundo, a gente trouxe todo o pecado, toda a trinca que existia em nós, que éramos vaso, foi arrancado pelo Senhor desde a hora que a gente se arrependeu do caminho onde a gente estava e veio para Jesus.
Jesus é a transformação nas nossas vidas. Vaso de barro é um vaso que se deixa moldar pela mão do oleiro. Então, se você é um vaso e quer ser moldado pela mão do Senhor, Ele está aqui nesta noite e pode mudar a sua vida. Assim como Ele mudou a minha, que muitas vezes quando eu tinha uma idade de 15, eu era adolescente, eu ia até nas baladas das noites, só que lá não era o meu lugar, porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Assim é com você. O Senhor escolheu você desde antes de você ter nascido. Amém? Amém. Às vezes acontece do vaso cair e se quebrar. E o oleiro pega os cacos e faz um novo vaso. Então o oleiro pega você, não importa do jeito que você vem na casa do Senhor. Ele pode moldar a sua vida, Ele pode tirar todo o pecado, toda a mancha, tudo aquilo que você trouxe do mundo e transformar a sua vida. Quando você sai do mundo e vem para a casa do Senhor, você vem cheia de vício, cheia de coisa que não agrada a Deus. Mas o Senhor é o Deus que limpa. Ele põe o perfume dele em você. Amém? Quando Deus fez o homem a partir do barro, Ele tinha uma utilidade, um uso para o homem, é adorá-lo. Então, quando Deus criou nós, eu e você, Ele criou para a adoração do seu nome. E é por isso, irmãos, que a gente tem esse privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, para adorar e agradecer um Deus que existe e que cuida de nós. Amém? Amém. Deus, de muitas formas, Ele deseja usar nossas vidas. Dentro da casa dele, Ele precisa de nós. Porque muitas vezes vem pessoas visitar este lugar, conhecer a igreja, e às vezes a gente não sabe nem como chegar no irmão e conversar. E às vezes esse irmão acaba nem voltando pelo fato da gente não ter um tratamento especial com aquele vaso. Então o Senhor, Ele cuida de nós. A partir da hora também que a gente se compadece dos irmãos que estão chegando na igreja. Nos tempos antigos, as pessoas faziam muito vaso. Era só, guardava tudo em vaso. E eles guardavam suas joias, seus tesouros, tudo em vaso de barro. E se porventura chegasse um ladrão na casa da pessoa, eles iam direto nos vasos que eram feitos de ouro, de prata, vasos de pedras preciosas. Só que, na verdade, o que se encontrava no vaso de barro era o tesouro que as pessoas tinham, que era seus ouros, seu dinheiro. Então, o ladrão não dava tanto crédito para vaso de barro, porque era um vaso que, lógico, entre o de barro e o de ouro, eles eram de ouro, né? Mas só que lá, no de barro, que não tinha uma aparência tanto agradável, é que estava o tesouro das pessoas. Então, também assim as nossas vidas. Deus tira nós de lá. Ninguém dava nada por nós, mas o Senhor colocou dentro de nós o teu Espírito. Amém? E por isso nós temos que ficar alegres na presença do Senhor. Porque é Ele que nos limpou, Ele que nos curou, Ele que sarou e trouxe até a casa dele. Porque nós nem merecia isso, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, estendeu sua mão sobre as nossas vidas e nos resgatou lá do pecado, né? Aleluia. Deus está à procura de vasos de barro, pessoas simples que possam carregar dentro de si dons de Deus. Então, Deus está à procura de pessoas. Muitas vezes, os nossos vizinhos, amigos, parentes, que são vasos, mas só que ele se encontra vazio, porque ele não quer saber da palavra do Senhor. Ele não quer ouvir aquilo que o Senhor tem para ele, porque ele acha que onde ele está bom. Só que nesse mundo a gente pode viver sem Deus, mas se morrer sem Ele, aí que está o problema. Deus não criou o inferno para as pessoas. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Só que o povo hoje em dia, ele está tão atolado no pecado, eles não conseguem enxergar o caminho da verdade. Nós que estamos nesse caminho, nós temos que tentar alertar aqueles que não conseguem ver que Jesus é o caminho. Porque está escrito que o caminho é estreito. E por isso, nós que estamos no caminho, nós temos que ajudar aqueles que não conseguem entrar no caminho.
A gente, quando a gente se batiza, a gente fala para o Senhor, eu vou ser fiel até o fim. Só que, na verdade, chega no meio do caminho, você fala assim, eu vou na igreja a cada 15 dias, eu vou na igreja a cada mês. Só que quando vê, você já está fora do caminho. Você prometeu fidelidade, você prometeu diante da igreja, diante do pastor, e chega na hora você não cumpre aquilo que você falou. Quando você vê, você já está fora do caminho e nem percebeu. Só que o Senhor não quer isso. Ele nos chamou porque Ele quer dar a salvação para as nossas vidas. Amém, irmãos? Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele te ajuda. Porque existem muitas situações na nossa vida que a gente fala assim, eu vou desistir. Eu acho que esse caminho de Jesus aí não é para mim. Eu vou dar mais uma voltinha por aí. Só que se o Senhor te ajuda, você tem que pôr nele a sua confiança. Você tem que se prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, usa a minha vida como vaso na tua presença. Eu sei que sou barro, sou pó e cinza, mas eu sei que o Senhor, que existe um Deus que pode mudar a minha vida. Amém? E o Senhor sustenta nossas vidas. Mas só que para isso a gente tem que abrir a nossa boca e falar em voz alta, Senhor, cuida de mim, porque eu quero fazer o melhor a Ti. Muitas vezes eu quero colocar na brecha, sabe? Eu quero buscar o Senhor, eu quero. Só que às vezes você fala assim, o nervosismo toma conta da gente, mas só que nem por isso, nada, nem ninguém pode nos separar da presença do Senhor. Nós estamos aqui para falar, para dizer que o Senhor é bom e que a sua benignidade dura para sempre, amém? E não desistir jamais. Muitas vezes a gente fala assim, para mim não dá. Mas só que o Senhor, Ele já nos escolheu para isso, para nós ir até o fim. Se nós formos até o fim, aí sim nós teremos a coroa de vitória. Amém? Aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo. Que a gente possa ser flexível como barro nas mãos do oleiro. Muitas vezes a gente quer endurecer os nossos corações, quer endurecer as nossas vidas. Só que o Senhor, Ele só faz alguma coisa na nossa vida se a gente permitir. Ele não vai entrando como o diabo entra na vida das pessoas e vai estragando o casamento, vai estragando tudo, trazendo doença, trazendo tristeza. O Senhor veio aqui para nos dar a salvação para nós. Então nós possamos flexíveis ao ouvir a voz do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos 2 Reis 4. Segunda Reis, versículo 4. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Vamos ler do 4 até o 7. Amém? Amém? Certa mulher, que era viúva, de um dos membros de um grupo de profeta, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um bom homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem devia dinheiro veio para pegar os meus 2 filhos a fim de ser escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas conforme seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais algumas. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse:
venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Amém? Então, aqui, Eliseu, ele ajuda a pobre viúva. Essa viúva, ela foi lá conversar com Eliseu e falou para Eliseu: ó, meu marido morreu, só que ele morreu e me deixou dívida. E essa pessoa que ele deixou a dívida, ele quer levar meus 2 filhos embora para pagar como pagamento, como escravo para eles. Daí o Eliseu pegou e falou: o que você quer que eu faça? O que você tem em casa? Ela pegou e falou assim: eu tenho um jarro com um pouquinho de azeite, né? Daí ele pegou e falou assim: vai com seus vizinhos, empreste muitos jarros, muitas vasilhas vazias e tragam na sua casa. Daí os filhos dela foram, e ela também, e trouxeram muitas vasilhas vazias dentro da casa dela. Daí ela entrou no quarto como Eliseu mandou, fechou a porta e pegou aquele jarro que tinha pouco azeite e começou a despejar nas outras vasilhas vazias. Daí o Senhor operou um milagre, porque encheu todas as vasilhas de azeite. Daí ela foi lá e falou para Eliseu: o que eu faço agora? Ele falou assim para ela assim: vá, venda um pouco do azeite e pague suas dívidas e viva com o resto. Então é assim que o Senhor quer tratar com nossas vidas. O Senhor tira a gente lá do mundo, traz para dentro da igreja, e as pessoas às vezes querem ficar no banco sentado, ou às vezes nem na igreja estão querendo vir. Mas o Senhor pode mudar a nossa vida, Ele pode encher, assim como Ele encheu a vasilha dessa mulher, e ela não precisou dar os seus filhos como escravo. O Senhor pode tirar nós da escravidão, todos aqueles que estão em pecado com o Senhor. O Senhor pode transformar nossas vidas nessa noite. E é isso, Deus transformou a vida dessa viúva. Deus fez um milagre através da vida de Eliseu. O Senhor é Deus que tem transformado as nossas vidas. Às vezes a gente vem cheio de vícios do mundo e a gente quer ficar como a gente está. Mas o Senhor não trouxe a gente para ficar do jeito que está. Ele trouxe a gente para a gente ter uma mudança de vida com Ele. O Senhor é a mudança de vida em nós. Amém? Que nós possamos, através das nossas vidas, falar do amor de Deus. Porque Ele mudou nossas vidas. Nós fomos resgatados lá do inferno, irmãos. Porque se nós não abrir a nossa boca e não aceitar o Senhor Jesus de coração, entregar totalmente ao Senhor, nos prostrar diante dEle, declarar que Ele é o Rei das nossas vidas, nós estamos enrolados, irmãos. Muitas vezes tem pessoas assim que a gente olha, ele é muito melhor do que a gente, ele sabe se expressar melhor, sabe falar melhor, mas só que o Senhor escolhe os pequenos para confundir os grandes. Amém? Ele escolheu a mim, escolheu a você também, para nós fazermos a diferença nessa terra. Para o dia que um dia nós partirmos com o Senhor, alguém quer se lembrar e falar assim: olha, fulano era de Deus, ele fez isso, fez aquilo. Não para louvor nosso, mas para louvor a Deus. Amém? Nós nascemos para adorar um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que conhece o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Amém? Não importa as circunstâncias. Às vezes você fala assim: eu vou fazer isso daqui, o pastor não está vendo, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo, lá no oculto Deus conhece o seu coração. O Senhor é o Deus que conhece o mais profundo da sua vida. Amém? Só o Senhor que é merecedor de todas o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E é isso que eu tenho para dizer, que o Senhor é bom, foi bom para mim, é bom para você, e Ele pode ser bom para o seu amigo se você abrir a sua boca e falar. Porque não adianta também nós se prostrarmos e pedir ao Senhor, mas não falar, não expressar aquilo que Deus mandou a gente fazer. Se Ele mandou fazer, Ele falou: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Amém? É para você ir perante o Senhor e confessar com sua boca, abrir e falar bem alto: Senhor, eu dependo do Senhor em todo o tempo. O Senhor é tudo para mim. Amém? Só Deus pode dar aquilo que você quer. Só Deus pode fazer um milagre na tua vida acontecer. É que às vezes a gente quer
a gente quer para onde, mas só que Deus tem a hora dele para fazer. Deus é tudo para nós, amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Porque Deus é grande. O vaso precisa estar limpo por dentro e por fora. Então, se você é um vaso e por dentro de você está cheio da presença do Senhor, você tem que falar. O seu vaso pode encher até transbordar, mas através da tua vida você venha falar para os seus amigos, para os seus irmãos. Porque quem dera eu um dia estar aqui falando do amor do Senhor. Eu era sou até hoje, né, muito tímida, muito vergonhosa, mas só que eu acredito no milagre do Senhor. É fácil você falar do milagre para o irmão, para o outro, mas eu quero ver um milagre em mim. Só o Senhor pode mudar isso, amém? Amém? Passar a palavra ao pastor nesta noite. Aplauda mais uma vez o Senhor. Aleluia. Aleluia.